Agora vamos para a página 56, o exercício 22. Marina e Emília resolveram medir também os ângulos das três figuras da atividade 20. Faça isso você também. Com auxílio do transferidor, meça os ângulos das três figuras e escreva as medidas na tabela a seguir. Então, você tem aqui figura 1, figura 2, figura 3. Lembra que a professora falou na outra aula que esse símbolo aqui em cima da letra significa ângulo? Então, ó, ângulo A, B, C e D da figura 1. Qual é a figura 1? É essa daqui. Então, você vai medir o ângulo. Mas essa figura, gente, tá tão fácil, né? É só bater o olho e a gente já sabe. O que a professora falou de um ângulo reto? Olha, é tudo ângulo reto. Se é um ângulo reto, que é aquele que parece a letrinha L, ó. Qual é o grau do ângulo reto? Então, você vai colocar aqui. Vai medir com o transferidor. Coloca as medidas dos ângulos. E depois você vai conferir com a Pro, tá? Para aí o seu vídeo agora para você fazer. E só volta depois que você terminar. Porque aí você confere com o que a professora vai colocar aqui. Pronto, já fez? Então, vamos conferir agora. Na figura 1, tava muito fácil, não é? Porque a professora já até mostrou, olha, figura 1, todos os ângulos são ângulos retos. E quando é um ângulo reto, é um ângulo de quanto? De 90 graus. Então, todos os ângulos da figura 1 têm 90 graus. Agora, na figura 2. Olha aqui a figura 2. Esse ângulo E é igual ao G. O F é igual ao H. Então, você medindo esse daqui vai ser a mesma medida. Então, quanto que deu o seu? Vamos lá. O E, 50. O F, 130. O G, 50. E o H, 130. E agora na figura 3. Esse também é molezinha, não é verdade? Olha aqui, ó. Ângulo reto. Tudo ângulo reto. Ângulo reto é um ângulo de quanto? 90 graus. Muito fácil, não é? Você acertou, não acertou? Agora aqui no exercício 23. Ao realizar as atividades 20 e 22, Marina e Emília perceberam que as figuras possuíam características em comum quanto à medida dos lados e dos ângulos. Leia as afirmações a seguir e classifique-as em verdadeiras ou falsas, de acordo com essas características. Então, você vai ter que olhar as medidas dos lados e dos ângulos para poder responder se é verdadeiro ou falso. Então, a professora vai ler as afirmações, aí você vai parar o vídeo, você vai fazer e depois você continua assistindo o vídeo, você dá o play para conferir. Então, olha só, a primeira afirmativa tá assim. As figuras 1, 2 e 3, que representam os mapas, possuem 4 ângulos retos. Então, para você responder, você vai olhar nesse quadro. Essa daqui. As figuras 1 e 3, que representam os mapas, possuem 4 ângulos retos, também de 90 graus. Então, você também vai olhar nesse quadro aqui. Quando for falar de ângulo, você vai analisar olhando para esse quadro. Aqui, as figuras 1, 2, 3, que representam os mapas, possuem todos os lados com a mesma medida. Então, agora, para responder essa, você vai olhar este quadro aqui, da página 55. As figuras 2 e 3, que representam os mapas, possuem todos os lados com a mesma medida. Vai novamente consultar esse quadro que você fez aqui. As 3 figuras que representam os 3 mapas possuem lados opostos paralelos. Então, aí você vai olhar para as figuras aqui nessa página. As 3 figuras que representam os 3 mapas possuem as 2 diagonais com a mesma medida. Aí, você vai olhar aqui.
Dá para responder consultando esse quadro aqui, que você tem aqui no quadro a medida das diagonais. A figura 3, que representa um dos mapas, possui as duas diagonais com a mesma medida. Então, você também vai responder consultando esse quadro aqui, da página 55. Então, agora, você vai parar o vídeo, tá? Para aí. Faz esse exercício 23. E depois você volta para conferir. A Pro vai fazer também. Pronto? Vamos fazer, então, a correção? Aqui é a primeira afirmação. Tá falando que as figuras 1, 2 e 3, que representam os mapas, possuem 4 ângulos retos, ângulos de 90 graus. Então, a gente consultando aqui o quadro já dá para saber, ó. A figura 1 tem ângulos de 90 graus. A figura 2 não tem ângulos de 90 graus. E a figura 3 tem. Então, tá falando aqui, ó, a 1, a 2 e a 3. A 2 não tem, então é falso. A outra, as figuras 1 e 3, que representam os mapas, possuem 4 ângulos retos. Então, vamos lá, a 1 e a 3. A 1, os 4 ângulos retos de 90. A 3, 4 ângulos retos, que são os de 90 graus. Então, é verdadeiro. Agora aqui, as figuras 1, 2 e 3, que representam os mapas, possuem todos os lados com a mesma medida. Então, vamos lá. Olha aqui. A medida dos lados são essas 4 linhas, ó. 1, 2, 3, 4 linhas. Essa aqui, a figura 3, tem a mesma medida, a figura 2 tem a mesma medida, mas a figura 1, olha, não tem a mesma medida. Então, aqui tá falando das 3 figuras, da 1, da 2 e da 3. Então, é falso. Agora aqui, as figuras 2 e 3 tem os lados, todos os lados com a mesma medida. Então, vamos ver. Ó, a 2 e a 3. Mesma medida. Então, é verdadeiro. As 3 figuras que representam os 3 mapas possuem lados opostos paralelos. Então, vamos lá. Olha aqui. Esse é paralelo a esse com esse. Esse aqui, aqui, aqui. Então, as 3 possuem lados opostos paralelos. É verdadeiro. As 3 figuras que representam os 3 mapas possuem as 2 diagonais com a mesma medida. Então, aí volta aqui, ó. Essas 2 linhas aqui é a medida das diagonais. Essa daqui tem a mesma medida, essa daqui não, e essa daqui tem. Então, aqui tem a mesma medida, é a 1 e a 3. E aqui tá falando as 3 figuras. Então, é falso. E agora, o último. A figura 3, que representa um dos mapas, possui as 2 diagonais com a mesma medida. Figura 3. Então, olha lá. Figura 3, as 2 diagonais têm a mesma medida. Tá certo? Tá. Então, é o quê? Verdadeiro. E você acertou, não acertou? Então, vamos aqui. Você percebeu? Cada uma das figuras pode ser representada por um paralelogramo com diferentes características relacionadas aos lados e aos ângulos. Então, essas 3 figuras aqui, a gente pode dizer, são representadas por um paralelogramo. Mas elas possuem características diferentes quando se fala de lados e de ângulos. Agora, aqui na página 57. Quanto às características que possuem, os paralelogramos podem ser nomeados da seguinte forma. Então, ele pode ser retângulo, pode ser losango, pode ser um quadrado, que é o que a gente viu na página anterior, certo? Quando a gente diz que é um retângulo? Quando ele tem 4 ângulos retos. E um losango? Quando tem 4 lados da mesma medida. E quando é um quadrado? Quando os 4 ângulos retos, tem 4 ângulos retos e 4 lados de mesma medida.
Agora aqui no exercício 24, vamos verificar sua compreensão? Então, você vai fazer, a professora explica, você faz, e depois você faz a correção com o próximo vídeo. Emília reparou que as figuras que representam os mapas na página 55 possuem características muito parecidas, por isso ela montou a tabela a seguir. Complete-a marcando com um X, quando a figura possuir as características descritas em cada linha. Então, quais são as características? Tem aqui. Possui 4 ângulos retos, que é ângulo de 90 graus. Todos os lados possuem a mesma medida. Os lados opostos são paralelos. E as duas diagonais possuem a mesma medida. Então, se essas características forem do quadrado, você vai assinalar o X. Se forem do retângulo, se forem do losango, aí você vai assinalar de quem que são essas características. Agora aqui no 25. Marina queria desenhar diferentes quadriláteros que representam alguns mapas para explicar o jogo à sua prima Juliana. Com o auxílio da régua, desenhe nos espaços a seguir os quadriláteros indicados. Então, você vai desenhar aqui um trapézio e um paralelogramo. Vamos lá na página 54 para você lembrar da característica de cada um deles. Ó, tá falando aqui que o trapézio, ele possui um par de lados paralelos. E um paralelogramo possui 2 pares de lados paralelos. Ah, Pro, mas só tem esse desenho? Não. Aqui a professora vai mostrar para você os outros modelinhos de trapézio. Quer ver? Ó, esse aqui é um modelinho de trapézio. Esse também é um modelinho de trapézio. E esse também é um modelinho de trapézio. Tá vendo? Olha, ele tem esse lado paralelo a esse. Aqui, este é paralelo a esse. E aqui, esse é paralelo a esse. Tá vendo? Então, você precisa desenhar, na sua apostila, uma figura que possua 4 lados. E desses 4 lados, um par de lados tem que ser paralelos. Então, olha aqui, ó, na página 54, isso aqui também é um trapézio. Porque tem esses 2 lados que são paralelos, tá? Então, você escolhe algum modelinho e faz o desenho aqui. E aqui, para você desenhar um paralelogramo, o que você pode fazer? Olha, qual é a característica? Possui 2 pares de lados paralelos. Então, você pode escolher um retângulo, um losango ou um quadrado, porque elas possuem essa característica. São paralelogramo, tá bom? Agora aqui na página 58, Matemática e Cultura Digital. Algoritmo para a construção de quadriláteros. Para explicar o jogo para a sua prima, que queria aprender, Marina lembrou que poderia utilizar o Scratch, um ambiente de programação para desenhar os mapas. A gente já falou sobre isso, né? Em outras aulas já apareceu sobre esse assunto. Você, assim como eu, já aprendeu sobre o Scratch. Vou desenhar um losango. Para isso, vou precisar primeiro pensar no algoritmo que vou utilizar. Que tal você ajudar Marina? Junte-se a um colega e escrevam os passos que são necessários seguir para desenhar um losango, utilizando lápis, régua e transferidor. Utilize as medidas dos ângulos da atividade 22. Para você fazer o exercício número 1, a prova vai fazer o seguinte: eu vou traçar o losango, vou fazer um losango aqui com as medidas que tem aqui no exercício do 22, e aí você vai anotando o que a prova vai falando, conforme eu vou fazendo, o que tem que fazer, para você depois fazer a lista do passo a passo, tá? Então, primeira coisa, traça uma reta, um tamanho qualquer. Agora, na ponta aqui dessa reta, numa das pontas, vamos começar por essa daqui. Coloca o meinho do transferidor. Colocou o pontinho do meio dele, bem na ponta da reta? Muito bem. Agora, o que você tem que fazer? Você tem que alinhar o transferidor com essa reta.
vou alinhar este lado dele. Então, olha, o meinho dele fica bem aqui na ponta da reta. E esta parte dele tá alinhada, tá com essa reta aqui. E o zero que eu vou olhar, ó, porque eu tenho que alinhar o zero. O zero que eu vou olhar é o zero da numeração de fora, da numeração maior. Então, este ângulo que eu vou ter que formar agora aqui, vai ter que ser um ângulo de 50 graus. Então, eu vou olhar na numeração de fora, porque como eu alinhei com esse zero, eu vou olhar onde tá o 50. Aí, eu vou olhando, achei o 50. O que que eu faço? Eu marco um pontinho aqui. E agora, eu vou traçar uma outra reta. Daqui até naquele pontinho que eu marquei dos 50 graus. Então, aqui, olha, eu já fiz um ângulo de 50 graus. Agora, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que formar um ângulo com centro 130 graus. Olha aqui, ó. Então, vamos lá. O que que eu faço? Eu pego o meio do meu transferidor e coloco aqui na pontinha dessa reta. E eu tenho que alinhar o zero dele com essa reta aqui. Então, eu vou pegar esse zero aqui. Vou alinhar. Pronto. Tá bem alinhado. Então, é esse zero de fora que tá alinhado com a reta, então eu vou ter que olhar para a numeração de fora. Eu vou achar onde que tá o 130 graus. Olhando aqui por fora. Achei. Tá aqui. Aqui que tá o 130 graus. Então, agora, eu vou fazer o quê? Eu vou traçar outra reta. Juntando essa daqui, o vértice dessa com esse ponto aqui. Aqui, eu já fiz um ângulo de 130 graus. Vai anotando aí as etapas, como que faz, para você anotar lá no seu caderninho depois. Agora, o que eu tenho que fazer? O próximo ângulo tem que ser de 50 graus. Agora, eu vou pegar o meio do transferidor e vou colocar aqui, nesse pontinho, na ponta dessa reta. E eu vou alinhar com a reta esse zero aqui. Então, tá alinhado. Bem alinhado. Como esse zero é o zero da numeração de fora, então eu vou olhar para os números de fora. Agora, esse ângulo tem que ser um ângulo de 50 graus. Então, eu vou olhar aqui onde tá o 50. Ah, tá aqui. Então, eu vou ter que traçar uma outra reta que junta com esse ponto aqui. Então, daqui pra cá. Então, aqui eu já fiz meu outro ângulo de 50 graus. Aí, esse pedaço de retinha que sobrou aqui, eu posso apagar. E este ângulo que acabou ficando formado aqui é o outro de 130 graus. E assim, eu consegui formar um losango com as medidas que tem no exercício 22. Então, agora, com isso que a professora falou, tenta fazer o passo a passo, escrever, e depois você confere no vídeo da correção, tá? E aqui no exercício 2, tá falando, agora siga o algoritmo que você escreveu na atividade anterior e os comandos descritos a seguir para desenhar um losango utilizando o Scratch. Então, se você tiver esse aplicativo, aí você pega o passo a passo que você vai escrever aqui no exercício anterior e tenta fazer o losango utilizando o Scratch. A prima de Marina entendeu melhor os mapas com os desenhos feitos no Scratch. Página 59, integrando com arte. Criando um cenário com Tangram. A prima de Marina gostou muito de desenhar com o uso da tecnologia. Mas ela teve uma outra ideia muito legal e quer compartilhá-la com você. Criar um cenário para um jogo utilizando o Tangram. O Tangram é um quebra-cabeça geométrico de origem chinesa, composto por 7 peças, 5 triângulos,
um quadrado e um paralelogramo. Veja-o ao lado. Então, tá aqui. Com essas peças, é possível fazer muitas figuras e, portanto, montar cenários incríveis. Aceita o desafio? Preste atenção às orientações do professor. Então, o que você vai fazer? Você vai aproveitar essa malha quadriculada e, utilizando as peças do Tangram, você vai desenhar um cenário aqui. A professora vai mostrar para você o meu. E aí, você vai criar o seu. Tá? Porque isso aí é livre, é resposta pessoal. Então, eu vou te dar uma sugestão, vou dar uma ideia de como você pode estar fazendo, para você entender como é para fazer. E você cria o seu cenário. Ó, a Pro vai mostrar como é que ficou o meu cenário. Mais ou menos assim, você pode fazer, criar o seu cenário, usar a sua imaginação. A Pro tentou fazer uma criança empinando aqui uma pipa. Tá? Agora eu vou mostrar pra você um outro cenário muito melhor do que esse que a Pro fez aqui, mais perfeitinho, pra você ter uma ideia de como você pode fazer o seu. Olha aqui, uma sugestão de um cenário utilizando as peças do Tangram.